Então, diz o consenso que se uma franquia chegou no 10º filme é porque de duas uma. Ou o pessoal tá esticando muito além do necessário só para ganhar dinheiro descaradamente, né, usando desculpas esfarrapadas, ou realmente o material exige, né, uma expansão maior, uma expansão mais aprofundada, né? É um material de origem ou um material original que realmente necessita desse aprofundamento. Quem conhece Velozes e Furiosos certamente sabe bem que não é o caso, né? Bom, são 10 filmes até o momento, né, com esse Velozes e Furiosos 10, mais o spin-off, Hobbs e Shaw, que foi lançado 4 anos atrás, né, em 2019, e a princípio tem 2 filmes a caminho. Esse daqui é o começo do fim, né? Ele é o antepenúltimo filme dentro do que foi anunciado pela Universal. A gente vai ter um próximo filme supostamente lançado em 2025 e um outro filme, né, um definitivo final mais adiante, ainda não se sabe exatamente quando, né? Vamos aguardar também para ver as performances aí desses filmes, principalmente desse novo agora. Antes de entrar em mais detalhes sobre o porquê de eu não gostar de modo geral de Velozes e Furiosos e particularmente desse 10º filme, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, não se esqueça aqui embaixo de se inscrever no canal, de curtir o vídeo também, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e logicamente deixa o sininho das notificações que tem aqui embaixo ativado, porque só assim você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui no canal. E se você quiser acompanhar outros comentários que eu estou fazendo sobre cinema, você pode me seguir tanto na minha conta do Letterboxd quanto na minha conta do Twitter, onde eu estou sempre fazendo comentários sobre lançamentos e outros assuntos dentro do universo do cinema. Eu realmente não gosto muito de Velozes e Furiosos desde o primeiro filme. Eu já acho o enredo desde sempre chato e uma desculpa esfarrapada para sequências de ação que ocasionalmente são até interessantes, mas me parecem sempre muito iguais e principalmente os atores, né, e as interpretações e os personagens nunca me cativaram particularmente. Especialmente os personagens do primeiro filme. Eu já acho que aquele núcleo da família, né, que se repete, que é uma história de família, de proteger a família e de novos integrantes que começam a fazer parte da família aos poucos, depois de várias intrigas, né, como por exemplo a questão do policial infiltrado, do Paul Walker no primeiro filme. Nada disso nunca me cativou e a minha curiosidade mínima por ver algumas das sequências, né, que vieram depois do Velozes e Furiosos de 2001 era simplesmente para ver os absurdos realmente das sequências de ação, porque inegavelmente alguns desses filmes têm sequências memoráveis no sentido da gente lembrar delas como cenas isoladas, não memoráveis dentro de um filme memorável, né, que são coisas bem diferentes. O 7º filme foi dirigido pelo James Wan, que é o maior autor, talvez, que já comandou qualquer filme de Velozes e Furiosos, e por isso que ele talvez seja o mais perto de bom que qualquer filme da franquia chegou. Esse 10º filme é dirigido pelo Louis Leterrier, que pra mim é um dos piores diretores ever. Assim, se você for colocar ele como um dos grandes funcionários de ação da indústria, ele pode até ser um nome óbvio para dirigir Velozes e Furiosos. Aqui é o primeiro Velozes que ele está dirigindo, no caso. Mas ele fez, por exemplo, o Incrível Hulk com o Edward Norton, ele fez o Fúria de Titãs, ele fez o Truque de Mestre. Definitivamente eu não gosto de nenhum filme que ele dirigiu, esse daqui não é exceção. A grande diferença de Velozes 10 em relação a outros que o Leterrier fez é que nem a ruindade é particularmente original, porque se você pega o Fúria de Titãs e até mesmo o Incrível Hulk, tem momentos toscos e feiosos que pelo menos você lembra mais deles. Aqui não, aqui com exceção de uma sequência de explosão específica e outra mais adiante que envolve um carro sendo levantado por helicópteros, essa cena não é spoiler, tá no trailer também. Aliás, o trailer tem 4 minutos de duração, enfim, é quase uma versão compacta, né, do filme. No geral, ele realmente não tem brilho, né? Ele parece um filme dirigido por segunda unidade de efeitos visuais, misturado com o pessoal da equipe de marketing, que é responsável, lógico, por colocar um monte de figurões para fazer aparições, que é outra característica que se tornou predominante em Velozes e Furiosos, né, principalmente a partir do 4º, 5º filme, essa coisa de você ter personagens adicionais e atores novos, né? Nos últimos filmes você tem, por exemplo, a vilã da Charlize Theron, aí agora nesse 10º filme tem o Jason Momoa fazendo o maior vilão, o maior e mais poderoso da série até o momento, né? Que é certamente o maior destaque do filme. E quando eu falo destaque, eu não estou falando necessariamente que eu gosto dele no filme, mas é a coisa que mais chama a atenção e que mais diferencia o filme dos demais. Então essa insistência com aparições e consequências malucas realmente tornou Velozes e Furiosos uma fórmula muito fácil
para quem tem 340 milhões para gastar no filme, que é o caso, lógico, da Universal. Então, me parece sempre que a gente está vendo a mesma coisa, me parece sempre que os discursos sobre família são exatamente os mesmos, e o Vin Diesel, por outro lado, me parece a cada filme mais apático também. Eu acho que esses últimos dois a gente vê bem isso. Nesse aqui é uma figura supostamente mais solene, já que ele está enfrentando um martírio que o vilão interpretado pelo o Jason Momoa, né, tá impondo a ele essa coisa do sofrimento, e aí você tem essa lógica da fé sendo colocada em primeiro plano o tempo inteiro, né? O próprio pôster do filme dele com a cruz já deixa isso bem claro, a proteção ao filho e tudo mais, é como se ele tivesse que sofrer e sofrer e sofrer. Mas esse sofrimento é nulo, né? Porque não tá na cara do Vin Diesel, que não muda de expressão em nenhum momento, esse sofrimento não tá no corpo dele, não tá no físico dele, não tá na encenação do Louis Leterrier, que mal é uma encenação, na minha opinião. Enquanto, por exemplo, quando você pega um filme totalmente diferente e que chega a ser até ofensivo a comparação, como o John Wick 4, você tem também um filme de martírio, você tem um filme de um personagem tendo que passar por tendo que vencer todos os obstáculos possíveis e mesmo assim não sair do lugar, né? Mesmo assim sentir que está preso dentro daquele mundo, dentro daquela violência toda, né? Ali existe uma encenação, existe não uma atuação genial propriamente do Keanu Reeves, mas existe uma sensação de cansaço que é imposta pela encenação do diretor, do Chad Stahelski, pela fotografia, pelos machucados, pela violência. Em Velozes e Furiosos não existe nenhum tipo de encenação, não existe nenhum tipo de ideia nesse sentido. O que existe são cenas megalomaníacas que têm sim o seu apelo momentâneo, tem, como eu falei, 2 ou 3 sequências que você consegue se divertir, consegue acordar no meio do tédio, na minha opinião, que é a franquia de modo geral. E mais importante do que tudo isso para quem acompanha e para quem se importa de alguma forma com a franquia enquanto uma saga, né? Ele acaba de maneira completamente incompleta, esse filme. Ele não é nem ele não tem nenhum fechamento mínimo que seja com um cliffhanger para a sequência. Não, ele realmente termina com um final de episódio de seriado, né? Ele termina incompleto mesmo. Mais incompleto do que muita gente acusou, por exemplo, o Duna, porque aqui a coisa é completamente interrompida mesmo. Então, assim, definitivamente não gosto. Acho que Velozes e Furiosos já deu o pouco que tinha que dar. E eu acho que esse 10º filme em particular, assim como os últimos, né, o anterior e o 8º também, não vão conquistar um público novo propriamente com essa história aqui, muito pelo contrário. Eu acho que o público cativo vai ver da mesma forma, mas a tendência é que esse público diminua significativamente. Eu acho que se você for olhar os números do 8º filme e do 9º, especialmente em território americano, onde Velozes e Furiosos nunca teve o mesmo sucesso que no território internacional, a tendência é que esses últimos filmes gerem talvez menos interesse do público de modo geral, né, e de quem não é iniciado na franquia, do que aqueles do meio do caminho, do 5 ao 7º mais ou menos. E em relação a isso, vou ser sincero, eu só tenho que comemorar. É por isso então que Velozes e Furiosos 10 fica com 2 estrelas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse comentário sobre Velozes e Furiosos 10. Se vocês assistiram o filme e gostaram ou não gostaram, comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.